Não, tudo bom? E aí, vamos adiante? Ó, nós já vimos peso atômico, né? Vimos ali massa molecular, vimos número de mol, constante de Avogadro. Então, todo esse conteúdo teórico, né, ele era necessário e foi necessário para a gente chegar até aqui e ter condições de falar de concentração molar, né? Certo? Ou molaridade. Então, como vocês podem visualizar, né, aqui na nosso material didático, observe que a concentração molar ou molaridade é simbolizada por esse Mzão aqui, ó, tá? Então ele está aqui na forma, Mzão é igual a N1, certo? Esse N1, ele é o número de mols, né? O número de mols dissoluto, ou o número de mols do soluto, tá? Que foi dissolvido aonde? Que foi dissolvido em 1 litro, né? Em 1 litro da solução, certo? Então, quando a gente fala 1 litro da solução, entra ali o volume do soluto e o volume do solvente, e o total é o Vzão aqui, que é o volume da solução, e esse volume da solução é sempre em litros. Então, como a minha concentração molar, ou molaridade, né, que ele pode falar molaridade também, é número de mols por litro, vai estar aqui, ó, unidade, mol barra litro. Então, significa que em cada litro de solução eu vou ter aquela quantidade de mol de matéria, né? Mol é matéria, daquele soluto específico. Se tiver mais de um soluto, ele é especificado na solução, né? Aqui, indica o número de mols de soluto em 1 litro de solução, né? Essa é a observaçãozinha que se faz necessário para o entendimento dessa concentração, tá bom? Então, muitas das concentrações que nós fazemos em laboratório, ela é regida pela concentração molar ou molaridade. Então, é uma das mais importantes, essa concentração molar. Então, ela sempre cai em Enem, sempre cai em vestibulares, certo? Da UES e Unifor também, tá certo? Então, ela é muito importante. Então, vamos aqui adiante. Vamos ver aqui no caso a resolução de uma questão, né? Só ver aqui uma coisa aqui do espaçamento. O espaçamento aqui, bem em cima aqui, né? Ficou meio cortadinho, porque não vai mais a tela aqui, mas eu leio aqui para vocês, né? Então, vamos lá. Ó, para preparar uma solução aquosa, certo? Destinada à administração endovenosa, ou seja, dentro da veia, um técnico pesou 30 gramas de um medicamento sólido. Transferiu essa amostra para um balão volumétrico de 200 ml, certo? Um balão volumétrico de 200 ml, né? Acrescentou um pouco de água destilada e agitou até que o sólido se dissolvesse totalmente. A seguir, completou com a água destilada até a marca do balão. Né? Então, a proposta aqui é o seguinte, o item A, né? Vamos continuando ali aquelas resoluções. Expressa a concentração da solução em gramas por litro. Tá? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar. Ó. Bem bonitinho. Né? Primeiro, eu vou coletar os dados. Né? Então, eu quero calcular a concentração comum. Eu não tenho a concentração comum, é a minha interrogação. Então, a unidade, lembrando, gramas por litro também. Então, se eu tenho um volume aqui, ó, 200 ml, que é o volume máximo do balão, né? Então, eu tenho que passar isso aqui para litro, vou dividir por 1000. Quando eu divido por 1000, eu encontro 0,20 litros. Ou seja, 200 ml é 0,2 do litro, né? E a massa do soluto, M1, é 30 gramas. Então, eu jogo lá na formulazinha, muito fácil, né? Substituo os valores agora, tá? 30 vezes 0,20, certo? Isso aqui vai dar o quê? Dividindo, vai dar 150 gramas por litro. Essa é a minha concentração, que quer dizer, minha concentração comum, certo? Que quer dizer que se eu preparar 1 litro, né? Se nós prepararmos 1 litro dessa solução com essa proporção de soluto,
ela vai alcançar, em 1 litro, vai alcançar até 150 gramas de soluto em 1 litro, né? Se em cada 200 eu tenho 30, certo? Então, em 1.000 litros, em 1.000 ml, eu vou ter 150 gramas. É isso que está dizendo a minha concentração. Beleza? Pronto. Agora, o item... aqui ele pulou para o C, né? Mas não é o item B, né? Tá? Vou consertar isso aí. A massa molar desse medicamento é 120 gramas por mol. Ele já deu aqui, ó, a massa molar. Então, a gente não precisa calcular a massa molar do medicamento, tá certo? Já que foi dado isso aí na concentração, então a gente não precisa mais calcular isso aí. Tá legal? Aí ele já deu o MM. Aí ele diz assim, expressa a concentração da solução preparada em mol por litro. Então, pessoal, galerinha, fique atento que quando ele fala mol barra litro, ele está falando da concentração molar ou molaridade, né? Tá certo? Então, fique atento aí a essa situação. Falou, mol por litro é concentração molar. E aí, como é que eu vou fazer? Coletar os dados, né? Então, vamos lá. O meu volume eu já tenho, que é um volume em litros, né? 0,2. A minha massa do soluto, que é a massa pesada, eu gosto de chamar isso aqui de massa real também, tá? Porque a massa real é aquela massa que foi manipulada na balança, ela foi pesada, tá? Então, a massa do soluto pesada. E aqui a concentração molar que nós não temos. Então, vamos ver aqui a fórmula geral, né? Primeira situação, eu tenho que calcular o número de mol, tá? E que essa massa aqui representa, essa massa de soluto. Mas qual é a fórmula do número de mol? Tem alguns autores que chamam isso aqui de delta N. Né? Delta N. Delta, como nós já vimos na matemática, é um termo que é variação, né? Então, a variação do número de mols, né? A variação do número de mols é o delta N, ou simplesmente N1. A fórmula do N1 é igual a massa do soluto dividido pela massa molecular, MM, que aqui ele simplificou com Mzão. E esse Mzão não tem nada a ver com concentração molar. Veja que o formato dele está diferente aqui, né? Certo? Então vamos lá. A minha massa molar do medicamento já foi dada aqui na questão, 120 gramas por mol. Então, é esse termo aqui, ó, 120 gramas por mol, tá? E o M1 é 30 gramas. Quando eu jogo isso aqui na fórmula, certo? E faço a divisão, corto 0 com 0, fica 3 dividido por 12, o que dá 0,25 mol. Certo? Então, o número de mol, ou a variação molar, nessa situação é de 0,25. Aí agora veja aqui a forma da concentração molar, né? Então eu vou substituir aqui o ΔN, certo? O ΔN, que é igual a 0,25 dividido pelo volume em litros, 0,2. Então, muito simples, a minha concentração molar ou molaridade, tá? É 1,25 mol em cada litro. Então, se eu consigo determinar ou descobrir a quantidade de mol em cada litro, eu posso saber qual é a quantidade de mol em 200 ml, certo? Em meio litro, né? Em meio litro, aqui, ó. Se 1 litro tem 1,25, em meio litro eu tenho a metade disso aqui, né? A metade disso aqui, a metade de 1 é 0,5, a metade de 0,25 é 1, então, vamos lá. A metade do volume em litro, né, eu vou ter a metade disso aqui. Certo? 2 vezes 7, 0,7, 2 vezes dá 0,6 alguma coisa, né? Tá? 0,625, né? Então, mol por litro. Então, eu posso dividir e fracionar e descobrir a quantidade de mol. E a partir desse mol, né, ó, aqui, ó, voltando para a fórmula. Se eu descobrir aqui, por exemplo, em 200 ml, eu descobri uma quantidade de mol, então eu posso saber aqui, ó, voltando aqui, eu posso saber qual é a massa de soluto que eu vou ter lá em 200 ml, já que eu tenho essa quantidade de mol em litros. Então, a gente tem que ficar atento, tá, com relação a essas informações. Beleza, galerinha? Pronto.
Então, vamos ver aqui uma outra resolução, né? Devagarzinho, né? Para não ficar muito corrido. A 2 aqui, ele diz assim: testes revelam que determinada marca de refrigerante, tipo cola, contém 2 vezes 10 a menos, elevado a menos 3 mol por litro de ácido fosfórico, que é o H3PO4. Quando uma pessoa bebe um copo de 250 ml desse refrigerante, está ingerindo o quê? Né? Aí é o que ele propõe, né? Agora, sabendo que ele já deu aqui, ó, a massa molar, né? Muitas das questões ele já dá a massa molar. Quando não, a gente tem que calcular como a gente fez nas atividades anteriores, né? Tá? Então, a massa molar do ácido fosfórico, 98 gramas por mol. Tá? Parecido com a do ácido sulfúrico, né? É isso aqui. Qual é a quantidade em mols de ácido sulfúrico? Bom, veja que os testes aqui determinam que contém 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro de ácido fosfórico, né? Aí vamos lá. O volume que eu tenho é esse aqui, 250 ml. Eu já sei que eu tenho que passar, né? Ó, já tenho que passar para litro. Vamos coletar os dados aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Em 1000 ml, que é uma garrafa, né, de 1 litro, tá? Eu vou ter isso aqui, certo? 2 vezes 10 a menos 3 mol. Certo. Se eu tenho em 1000 ml, eu tenho isso aqui em termos de mol, então, em 250 ml, quantos mols eu terei? Então, o que foi feito aqui? Montou uma regra de 3, né? Um sistema de equação aqui, tá? Então, veja, ml embaixo de ml, mol embaixo de mol, certo? Então, resolvendo isso aqui, vai ficar o quê? Esse vezes esse, dividido por 1000, vai dar o quê? 5 vezes 10 a menos 4 mol. Então, veja que 10 a menos 4, e, ó, e aqui 10 a menos 3, então esse número aqui, certo? É bem menor do que esse, né? Tá? Porque vai ser dividido por 10.000. E esse número aqui é dividido por 1000. Então, ele é 1000 vezes menor do que esse aqui, né? Tá? Em termos de base 10, né? Então, esse é um conceito matemático que a gente tem que desenvolver e trazer, né? Tá? Então, é o que eu falei para vocês. Ó. Se 1 litro, eu tenho isso aqui em termos de mol, em 1 litro, ó, certo? Veja que aqui no enunciado ele não deu o volume, mas onde é que está o volume? Está aqui na concentração, ó, certo? O volume está aqui. Como é que eu sei que é para 1 litro? Porque está aqui na concentração. Em 1 litro de refrigerante que contém esse ácido fosfórico, certo? Eu tenho essa quantidade de mol, de matéria. Então, em um copo de 250 ml, eu vou ter quantos mols? Vou ter isso aqui, certo? Ou seja, 1000 vezes menos quantidade de mol, mas mesmo assim é uma quantidade de matéria. Aí ele pergunta, que massa de ácido fosfórico, né? Então, nessa quantidade de mol, equivale a que massa de ácido fosfórico? Aí o que é que eu sei? Tá aqui, ó. 1 mol de ácido fosfórico vai ter quantos gramas? 98 gramas em 1 mol. Tá? Então tá aqui, ó, a relação 1 mol, 98 gramas. E quando eu tiver isso aqui, eu vou ter que massa, né? Então, mais uma vez, um sistema de equação. Multiplica 1 vezes m, vai dar m, né? Vezes 5 vezes 10 a menos 4, vezes 98. Pronto. Aqui vai ficar o que resolvendo aí, certo? Quando eu divido, né? Eu pego esse aqui, multiplico por esse, dá m. E esse vezes esse vai dar justamente isso aqui, ó. Ok? 4,9 vezes 10 a menos 2 gramas, né? Então, menos 2 gramas é dividir isso aqui por... É dividir isso aqui por quanto? É dividir isso aqui por, né, por 100. Voltar aqui duas casas decimais aqui para a esquerda, né? Vai ficar 0,0, tá? Aqui, ó, 1, 2. Vai ficar 0,049, né? Gramas. Tá? Então, muito menos, né, do que 0,1 gramas. É uma quantidade pequena de massa, mas você conseguiu determinar essa massa, né? Tá? Então, veja o que foi que eu falei lá em cima, né? Que a partir da quantidade de mol,
eu posso determinar a massa que se relaciona, que está relacionada àquela quantidade de mol, porque mol é matéria, né? Tá? Mol é quantidade de matéria. E aí fica fácil, né? Tá bom? Pronto, agora vamos ver outra aqui. Vamos ver essa questãozinha aqui. Questãozinha básica, né? Ó. Enem, MEC. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, então quer dizer que ao mexer ficou tudo homogêneo, prepara-se, né, ou preparou-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada dissolvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa capacitação, essa citação, né? Certo? Mas lembrando, né, galera, que nem sempre o solvente é aquele que dissolve, né? Tá? Mas nesse caso aí, a água é considerada solvente, né? Tá? É isso aqui, ó. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose. Sacarose é o açúcar da cana-de-açúcar, né? Tá? Então, a massa molar igual a 342 gramas por mol para uma xícara de 500 ml do líquido, né? Ele quer saber o seguinte, vamos lá, voltando aqui, né? Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose. A massa molar da sacarose é isso aqui, ó, 342 gramas por mol. Certo? Isso aí foi preparado aonde? Foi preparado numa xícara de 50 ml de líquido. E qual a concentração molar que existe do café, né, do açúcar nesse café? Então, lembre-se, a concentração molar é a concentração da sacarose, que a gente está calculando, dentro desse cafezinho, né? E quer saber aqui, ó, essa massa, 3,42 gramas de sacarose, nessa quantidade de líquido, né? Vai me dar uma concentração em mol por litro de quanto? Então, eu tenho M1, tenho o volume e tenho a massa molar. Vamos lá, vou jogar aqui na fórmula, né? Ó. O número de mol é a massa M1 dividido pela massa molar. Tá certo até aí? Então, vejo que essa quantidade aqui é 100 vezes menor do que essa, né? Então, eu vou dividir essa por essa e vou encontrar o quê? 0,01 mol. Ok? Então, 3,42 gramas de sacarose equivale a 0,01 mol de sacarose. Tranquilo. Agora eu vou pegar o volume e dividir por 1.000. Certo? Ó, dividir o volume por 1.000, 500 não, 50 ml dividido por 1.000. Então, eu vou voltar 3 casas decimais para a esquerda. 1, 2, 3. Aí a vírgula vai parar aqui, ó. Aqui é 0,05 litros. Certo? Agora eu tenho o meu número de mol e tenho o meu volume em litros. Eu vejo que é a divisão de dois números fracionários, né? Como não tem calculadora nas provas, o que é que você faz? Multiplica pelo mesmo número em cima e embaixo, né? Aqui, ó. 1, 2. 1, 2. Então eu tenho que multiplicar por 100 aqui em cima e multiplicar por 100 aqui embaixo. Então, quando eu faço isso e divido, eu vou ter lá a concentração molar de 0,2 mol a cada litro. Então, dentro da minha xícarazinha lá de café, eu tenho 0,2 mols por litro de sacarose. Tá certo? Então, essa é a informação que nós temos a respeito aí da sacarose. Tá certo? Da concentração molar dessa sacarose. Tranquilo? Então, veja que é memorização de fórmula, galera. Eu tenho que memorizar. É uma fórmula dentro da outra, né? Vamos ver aqui uma outra situação. Aqui, ó. Essa 4, né? PUC de Minas Gerais. Essa PUC de Minas Gerais é uma faculdade muito boa de química, tá? Quem quiser fazer, aconselho. Mas assim, o permanganato de potássio, isso aqui, ó, o KMnO4, pode ser utilizado como
germicida no tratamento de queimaduras e feridas de um modo geral. A massa de permanganato de potássio necessária para preparar 500 ml de solução a 0,01 mol, utilizada para esse fim em gramas é. Então vamos lá. O que ele deu, o que ele quer? Certo? Ó, ele deu o volume, deu a concentração molar, o Mzão, ó. E ele quer a massa de permanganato, que é o M1. Então aí a gente tem que fazer o caminho inverso. Vamos lá, vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Eu quero o M1, eu tenho o volume em ml e tenho a concentração molar. Aqui eu tenho que passar para litro, né? Vai ficar 0,5 litros. Tá aí, ó. Certo? E jogar na fórmula agora. Minha fórmula aqui, ó. Eu tenho esse termo e tenho esse termo. Só que para calcular o M1, eu tenho que determinar o número de mol. Então, eu vou isolar esse termo aqui. Vai ficar N1 é igual a concentração molar vezes o volume. Certo? Ó. Aí diz aqui, especificando, desmembrando, né? O que eu falei, né? O M1 está aqui dentro dessa fórmula aqui com o número de mol. Tá? O M1, que é massa absoluta, está dentro dessa fórmula aqui, que determina o número de mol. Tá legal? Também não foi dado o quê? A massa molar, mas eu tenho aqui, ó, a massa de cada átomo e posso calcular, né? Certo? Então, desmembrando a fórmula de concentração molar, fica assim, ó, concentração molar é massa do soluto sobre massa molar do soluto vezes o volume. Jogando esse termo aqui dentro dessa concentração aqui, ó, tirando isso aqui, substituindo, né? Quem é o número de mol? É M1 massa de soluto sobre massa molar de soluto. Esse termo aqui, ó, é o N1, certo? Tem um volume, eu tenho esse, eu vou calcular esse, eu tenho esse termo e vou isolar esse aqui, né? Então vamos lá. Aqui, ó. A massa molar de permanganato, certo? 39 mais 55 mais 4 vezes 16, 158 gramas por mol. Substituo os valores agora, ó. Concentração molar, que foi dada aqui, ó. O volume, certo? O volume. E aqui, corrigir isso aqui, viu, galera? Isso aqui foi deixa eu ver aqui. Potássio é 39. Aqui 39, né? Manganês é 55. 4 vezes 16. Vamos ver aqui. Corrigir essa. Calculator. 39 mais 55. Bom, tá 158, né? Certo. Então aqui, galera, é 158, tá? Corrigindo isso aqui. Vamos ver se o valor que vai ter aqui vai estar correto. Vamos lá. Tcharam. 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 Ele continuou. Então vamos ver aqui. 0,01 vezes 158 vezes 0,5. Pronto. Ó, veja bem. Galerinha, aqui o menino que elaborou essa planilha para mim, ele colocou esse valor aqui errado, tá? Ele colocou 142, quando na verdade é 158. Mas o resultado aqui está certo, certo? Então o resultado aqui está certo, então a massa é 0,79 gramas e aqui é o item A. Tá legal? Então cuidado com esses cálculos aí, que você errou uma coisinha, vai embora. Então aqui é 158, não 142. Joga esses para cá, isola o M1, multiplica e encontra. Tá? Então veja aí que isso aí é o caminho inverso, tá certo? Então, meus queridos, essa é a forma da concentração e o uso da concentração molar. Eu espero ter contribuído imensamente para com vocês, né? Qualquer dúvida, vai lá no fórum, tá certo? E depois eu vou passar
uma atividade relativa a essas questões, tá bom? Um beijo e um forte abraço. Fiquem aí na paz. Espero ter ajudado a todos, tá?